Sejam muito bem-vindos, está começando mais um Diz Aí. Você aí de casa é o meu convidado para estar juntinho com a gente até o final do programa de hoje, porque o assunto tá interessante, é um tema muito importante. E estamos recebendo aqui, que honra minha, que alegria minha, receber ele, Pastor Wallace, vulgo meu noivo. Olá, Dona Júlia Nobre, acho que já nos Nossa, conhecemos, né? Dona Júlia Nobre. Um pouco mais, né? Mas eu gostaria de agradecer o convite e o privilégio da produção, né? De estar aqui participando dessa programação. Eu creio que vai ser muito edificante, tanto para nós que vamos estar aqui conversando a palavra, tanto para você que vai estar em casa acompanhando, assistindo. E fique ligado que vai ser muita bênção, muita palavra de Deus em nome de Jesus. Exatamente. O tema de hoje, gente, é muito necessário. Existe isso dentro da igreja? Infelizmente existe, mas a gente não quer só falar do problema ou por que isso é um problema, mas também dar a solução para que você que se encontra nesse contexto também consiga, através da palavra, encontrar a saída, encontrar o caminho. E a gente sabe, né, um spoiler, Jesus é o caminho, então já fica aí até um spoiler da resposta, sempre é Cristo. Mas antes de revelar qual é este tema, eu quero dar aqui o WhatsApp para você poder já deixar salvo aí nos seus contatos. Por que é tão importante eu ter o WhatsApp salvo? Porque, primeiro, você pode comentar durante o programa, que a gente lê o seu comentário também. Você pode sugerir um tema. Poxa, esse tema aqui é a cara do Diz Aí. Você pode mandar para o WhatsApp, que a nossa produção vai avaliar e trazer para ser um tema, para ser um assunto dentro do Diz Aí. Ou se você tem alguma pergunta e com todo o temor para a gente também responder dentro da palavra e poder te ajudar. Fechou? Combinado? Nosso WhatsApp é o 2199341 5064, 21993415064. E agora vamos ao que interessa. Vamos nessa. Vamos! O tema de hoje é pecados de estimação. Só para a gente entender melhor o que seria a definição, com as suas palavras, do que seria um pecado de estimação. O câmera ali, o Bruninho já até fez, né? Fez um carinho assim. Fez um carinho. Quando fala de pecados de estimação, nos remete a isso, nos faz lembrar exatamente disso, de um pet, um animalzinho de estimação. E eu não tenho pet, já tive, você tem três, né? Três. Sabe bem do que é isso. Que o animal de estimação, ele precisa ser cuidado. Ele precisa ter atenção, precisa de cuidado, precisa de carinho e também precisa que seja dado alimentação, a ração. E eu já vi até casos, Júlia, de pessoas que quando na infância ganhou um animalzinho e cresceu juntinho, né? O animalzinho foi morrer, a pessoa já com 18, 16, 17 anos, cresceu, passou a infância toda, a adolescência ali. E é exatamente isso, o pecado de estimação eu vejo desta forma também. É algo que a pessoa ela vai alimentando, é algo que ela vai fortalecendo com as suas atitudes, ela não corta aquilo de uma vez e vai se criando, vai se tornando cada vez maior e muitas das vezes mais difícil depois de cortar. É assim que eu enxergo um pecado de estimação, fazendo essa comparação. Ou seja, aquela coisa, aquele pecado que você vem alimentando ele todos os dias, isso. É algo que você não vê nem mais, aí que está o grande erro também, né? Não enxerga mais como um pecado, ou já se tornou confortável em fazer aquilo e não te incomoda mais, isso aí é um grande sinal de alerta. E qual que é o grande problema do pecado de estimação? Você acha que isso esfria a vida dela com Deus? Isso corta totalmente a comunhão? Qual que é o grande perigo? Exatamente, isso esfria completamente, atrapalha a comunhão dela com Deus. E é o que você falou, torna uma coisa tão comum, tão natural, que a pessoa ela já não percebe mais. E o que nos faz, a Bíblia diz que o que convence o homem do juízo, da justiça e do pecado é o Espírito Santo. Então, se não há mais arrependimento, se aquilo não incomoda mais, se tornou se não gera nenhum incômodo. Exatamente. Isso evidencia a ausência do Espírito de Deus, a ausência do Espírito Santo, que é ele, a função dele, né, de trazer essa tristeza ao coração, que faz com que a gente se arrependa. Exatamente. Isso nos faz lembrar, até eu estava meditando ali fora agora, de Salomão, quando a Bíblia diz que na velhice as mulheres lhe perverteram o coração. Eu fico imaginando, sabe, que foi algo que ele foi lidando diariamente com os ídolos, com a idolatria daquelas mulheres, os deuses daquelas mulheres. E aí, talvez ao princípio, no início, Salomão rechaçava aquilo. Não, eu não aceito, eu sirvo ao único Deus de Israel. E aquilo era, sabe, para ele, rejeitava completamente. Mas com o passar do tempo, parece que aquilo foi de tanto, né, ele acompanhar, de tanto ver e achar daqui a pouco normal.
e parece que foi que ele, onde a Bíblia diz que ele perverteu o coração. Sim, vira um terreno baldio também, né? Porque não tem a proteção, não tem um dono morando ali, não tem uma habitação. Então, a gente vê como é que funciona um terreno baldio. Passa alguém ali, joga alguma coisa, e às vezes até estava limpo o terreno, mas por não ter uma habitação ali, joga-se um lixo, e por ter lixo, outras pessoas vão passando por ali e vai se jogando cada vez mais. E é assim que funciona quando não tem habitação. Isso de quando a pessoa ela vai silenciando o Espírito Santo é muito triste, porque ele dá esse sinal. Poxa, eu vou tomar uma decisão, vem um sinal verde. Tu sente uma paz no coração, fala, não, eu posso seguir por esse caminho. Aqui está debaixo da direção de Deus. Vem um sinal amarelo, não, mais atenção aqui, calma, não é bem assim. E vem também um sinal vermelho, não faz isso. Só que quantas vezes que com uma pessoa você fala assim, não faz isso, e ela faz. Você vai mais uma vez, não faz isso, e ela faz. Não faz isso. Tem uma hora que você para de falar. Exatamente. E não tem uma hora que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, não tem uma hora que ele vai falar assim, vai deixar ela entregue aos próprios desejos do coração dela, vai entregar aos caminhos que ela quer seguir. Mas a pessoa vai acabar colhendo consequências disso também. Então não apague o Espírito Santo, não silencie ele. Se vem essa tristeza no coração, é um sinal bom, porque mostra que ele ainda está em você. Mostra que você não está silenciando, não está deixando de lado, mas que você está dando liberdade. E quando você ouve o Espírito Santo, aí você está ouvindo a voz de Deus. Então você está ouvindo a direção que tem a bênção para você. E é isso que você precisa seguir. E pastor, quando a gente fala de pecados de estimação, tem aqueles que seriam os mais comuns, assim? Qual que o senhor daria um exemplo que o senhor vê, nossa, isso é muito comum de ser um pecado de estimação? Eu posso até, como pastor, eu atendi recente uma pessoa falava sobre a pornografia e ela mantinha isso por muitos anos sem que ninguém soubesse, e até casado. E ela falava, eu não consigo me libertar, eu já tentei fazer de tudo, eu já tentei, sabe, de várias formas, mas é uma coisa que, hora e outra, eu estou caindo, eu estou voltando para essa mesma prática da pornografia. E eu vejo que é bem comum, como você falou, né, algumas, parece que já se tornou, né, pecado de estimação, uma coisa que a pessoa rotineiramente, ela está sempre caindo. E uma orientação que ia dando para ela, para a pessoa fazer, é que com o pecado de estimação não tem negociação, com pecado nenhum, mas se tratando desse tipo de pecado... Que já é o constante na vida da pessoa, que já acompanha já há muito tempo. Ela precisa ser bem radical, e é o que eu ensinava. Tolerância zero. Tolerância zero. Eu falava, mas por qual meio que você costuma praticar, costuma assistir? No celular mesmo, que hoje é uma facilidade muito grande, né? E eu dizia, olha, então começa a mudar. Você tem outro aparelho? Eu tenho um lá inferior que não consigo acessar, porque é muito inferior e é só mais para ligação. Então, se isso vai te fazer ter uma vida santa, que seja aquele de botão. Exatamente. Aquele que para mandar mensagem tinha que apertar 3 vezes a tecla para ir aquela letra. Aquela letra, exatamente. Então, assim, a palavra já fala que se o seu olho te faz pecar, então arranca fora. Se sua mão te faz pecar, arranca fora. Se o seu celular te faz pecar, se um aplicativo te faz pecar, se uma pessoa que você segue te faz pecar, apaga, deleta aquilo da sua vida, para que você tenha essa vida santa diante de Deus. Sem santidade, a gente não consegue ver ao Senhor. E eu acho, pastor, muito interessante, porque muitas pessoas, de repente, num culto, na hora de algum apelo, que o pastor, dirigido pelo Espírito Santo, mas a pessoa até decide isso no coração dela, de mudar de atitude. Ela vai lá à frente, se arrepende, mas volta e meia ela volta para o pecado de estimação. Qual que seria o remédio contra isso? Como eu falava, a princípio, a pessoa ser radical, ela ser bem firme na decisão e ela começar a buscar medidas que vão cortar, inibir completamente e levá-la a essa prática. Voltando a esse exemplo dessa pessoa que eu dizia, eu até falava com ela, existe até aplicativos, eu não sei nem dizer o nome para nem fazer propaganda, mas que eu já ouvi dizer que você consegue criar ali, baixar esse aplicativo, você bloqueia aquele tipo de site, você coloca, eu falava com ele, coloca uma senha que você nem você vai saber, vira para o lado, escreva lá a senha, de modo, porque daqui a pouco a pessoa pode voltar naquele aplicativo e ela mesmo, sabendo a senha, desbloquear. O negócio é mudar o telefone mesmo. Exatamente.
Muito telefone. Então, assim, são coisas que a pessoa ela vai cortando. Por exemplo, ficar sozinha, ou já que usa através do aplicativo, do celular, aparelho celular. Então, muda o celular, volta para esse inferior, ainda que seja por um período, até a pessoa se libertar completamente. Uma coisa que também eu daria como um conselho para essa pessoa, concordo totalmente com tolerância zero, mas também é o fato de você cortar o mal pela raiz, porque eu percebo que, às vezes, esse pecado de estimação, ele é só uma consequência. É como você tratar aqui, sendo que o problema está lá embaixo, na raiz. Então, é você tratar a raiz do problema, que é o pecado. Né? O pecado, ele tenta satisfazer algo dentro do seu coração que é uma coisa irreal, é uma tentativa do inimigo de suprir algo que só Deus pode suprir no seu coração. Essa essência do ser humano, essa necessidade de ser amado, de estar ali completo, pleno, isso a gente só encontra em Deus. Essa alegria a gente só encontra em Deus. A satisfação a gente só encontra em Deus. E o pecado, de diversas formas, ele tenta substituir, mas isso é irreal. O mundo, ele não pode oferecer algo para você que ele não tem. Então, você só encontra isso em Deus. E quando você corta o mal, de fato, pela raiz, aí os frutos, consequentemente, vão deixar de existir. Porque só ficar tirando os frutos e toda hora, esse desejo por mudar é muito bom, mas só tirar os frutos o tempo inteiro tem que tratar a raiz também do problema, que é o pecado. Só para poder fechar o raciocínio, que eu quero lembrar aqui de 1 João 3,6, que diz, né, todo aquele que permanece nele, em Deus, não vive pecando. Toda pessoa que vive no pecado não o viu nem tampouco o conheceu. É um versículo bem forte, bem forte. Mas que você entenda uma coisa, às vezes não é instantâneo. Você pode ter esse desejo no seu coração que, como eu já falei, é algo muito bom, é o Espírito Santo te direcionando a você caminhar segundo a palavra. Esse desejo pelas coisas espirituais vem do Espírito. A carne, ela quer o pecado, a carne, ela quer continuar satisfazendo os desejos da carne, é isso que ela quer. Por isso que é um embate diário, a carne e o Espírito. Mas, quando a gente começa a caminhar com Cristo, nós vamos buscando a santificação. Já falamos disso aqui também, que quando você aceita Cristo, você é justificado. Isso é instantâneo. Não que você seja justo, mas o sacrifício do justo te justifica. Agora, o processo de santificação, ele é um processo. É um processo, algo que vai levar tempo, que vai demandar decisões difíceis, de você ser tolerante ao extremo, de você não querer se envolver com as coisas das trevas, de você querer andar segundo a vontade de Deus para sua vida, segundo a palavra. E precisa se buscar mais ao Espírito. E quando nós buscamos ao Espírito, andamos no Espírito, a gente não vive segundo as concupiscências, palavra difícil, da carne. Então, quando a gente começa a satisfazer o Espírito, a alimentar o Espírito, a gente fortalece o Espírito. Então, é ele quem vai prevalecer. Falamos no primeiro bloco que o pecado de estimação é justamente essa coisa que acompanha a pessoa já há muito tempo e que ela vem alimentando. Então, essa também é uma palavra-chave. Alimentando a carne, alimentando o pecado, você vai fortalecendo a carne. E nesse embate carne e espírito, a gente sempre fala isso, né? Quem tá mais forte é quem vai vencer. Então, se a carne tá mais forte, vai ser difícil você resistir. Agora, quando você começa a alimentar mais o espírito, fortalecer o espírito, quando tiver esse embate que é diário, é o Espírito quem vai vencer. E aí você começa a passar por esse processo de santificação, que é muito importante. Já falamos, né? Sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Então é um tema muito sério. E agora, pastor, nós vamos ao caso. Vamos nessa. Caso de hoje. Vamos lá. Meu nome é Pedro, tenho 18 anos e me converti há 6 meses. Sempre amei futebol e jogar bola é uma das coisas que eu mais amo fazer. Quando era mais novo, comecei a matar aula para poder jogar bola. Até então era um bom aluno e nunca tinha tido problema com os meus pais. Até que comecei a mentir para poder sair escondido e encontrar meus amigos. Era algo inocente. Eu era uma criança querendo jogar bola, mas conforme fui crescendo, sempre que eu via que não iria conseguir algo, eu mentia para poder conseguir. E hoje, com 18 anos, frequentando a igreja e fazendo parte do ministério, ainda me pego fazendo isso. Ou aquela mentira, ela fala assim, fazendo isso, aquela mentira do bem, sabe? Como faço para me libertar disso? E é errado mentir para o bem de alguém? Pois é, muitas pessoas acreditam, carregam essa dúvida,
acreditam até que se for para um bem, não é errado, né? Ah, mas não era por uma má causa, era uma boa causa, e ela encontra até uma boa justificativa, mas que não é plausível perante a luz da palavra. Eu costumo dizer que a Bíblia, né, ensina que não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito. A pessoa ela não precisa ficar ali como a mentira, como a pornografia que foi citada e tantos outros pecados de estimação. Ai, meu Deus, não quero pecar, não vou pecar, sabe? Aquela coisa toda. Mas à medida que ela vai se enchendo do Espírito de Deus, à medida que ela vai se fortalecendo na presença do Senhor, ela começa a ter condições de vencer, de combater isso. E como o Pedro, né? Ele disse que começou bem na infância e começou praticando isso, uma coisinha pequenininha, que parecia inofensivo, que não faria tanto mal. E de repente... Até porque ele era um bom aluno, ele faltava às aulas, mas era um bom aluno. Ele vai dizendo que daqui a pouco se tornou um vício e de uma forma que desenvolveu isso e agora pratica isso na vida. Eu diria que da mesma forma, o mesmo caminho para eu, mesmo para voltar. Assim como começou a praticar umas mentirinhas pequenininhas, dizer para boas causas, como ele cita, então começa a praticar isso. Vou dizer a verdade. Independente das consequências, independente do que possa me suceder, eu vou confessar, vou falar sempre a verdade. E à medida que a pessoa ela vai praticando, ela vai desenvolvendo, porque a verdade ela é libertadora. Ela fala a verdade manifesta a justiça. Manifesta a justiça, exatamente. Esse exemplo que o senhor deu, eu lembro uma vez a pastora Yara falando disso no SOS da Fé. Não era sobre o pecado, mas era uma ilustração do pecado, porque falava assim, se eu pensasse agora, nossa, eu queria tanto bolo de chocolate, mas eu não posso comer bolo de chocolate. Não quero bolo de chocolate. Ah, tá, bolo de chocolate. Toda hora pensando em bolo de chocolate, como ela não poderia comer um bolo de chocolate. Daqui a pouco ela estava ali com um bolo de chocolate comendo aquele bolo. Porque a pessoa enche os pensamentos dela com aquilo de tal forma, isso chega no coração e acaba se realizando aquilo, né? Ou acho que é em Tiago que vai falar isso, né? Que o pecado ele não é assim. O pecado também não é da noite para o dia. Hoje acordei e eu vou pecar. Não é assim. Começa uma sementinha, você vai alimentando isso, até que chega ao pecado concebido, realizado ali, consumado. Da mesma forma, se você começa a se encher e alimentar o Espírito, você começa a consumar as coisas do Espírito, você começa a realizar a vontade de Deus, Sim, correto? Correto, exatamente. E isso serve para qualquer pessoa, né? Seja qualquer tipo de cargo, de função que ela tenha, de experiência. Ele está no ministério, ele falou, né? Exatamente, de experiência com Deus ou não. O próprio Paulo ele vai falar da luta do Espírito contra a carne. Aquilo que ele queria fazer, ele não conseguia. E aquilo que ele não gostaria de fazer era o que ele acabava cometendo. E é o que às vezes nos acontece. Eu não quero praticar, eu não quero fazer, e a gente vai viver sempre essa luta, vai viver sempre essa militância, né? Esse desafio. E eu preciso fortalecer a minha comunhão com Deus. É isso que vai me dar condição de negar o pecado, de negar o desejo, porque a comunhão com Deus, como eu falo, a Bíblia diz que não é por força, não é por violência, mas o Espírito de Deus faz com que até a pessoa ela sinta nojo daquela prática, faz com que ela se constranja diante daquilo, diante daquele desejo, aquele pensamento, aquela prática, ela diz, eu não quero, e acaba criando, sabe, essa rebelia de uma forma que a pessoa diz, não, isso não é para mim mais, ela não consegue se enxergar mais praticando aquilo. Ela está cheia da presença de Deus, ela não tem mais necessidade de saciar-se em qualquer outro lugar. Como ela o pecado. perde o prazer nas coisas do mundo. E uma chave importante para você também colocar isso em prática, que é a questão da confissão. Nós falávamos disso ontem com a pastora Mônica e é algo que também se encaixa dentro do contexto de hoje. Porque muitas vezes você, dentro do contexto pecados de estimação, você já chegou na presença de Deus e confessou. Como nós falávamos ontem, né? Ah, confessei o meu pecado, confessei a maldade do meu pecado. Eu gostei de fazer, eu gosto de mentir, como é o caso do Pedro. Eu gosto de fazer, eu consigo as coisas que eu quero assim, então eu gosto de fazer. Mas você já experimentou confessar isso para as pessoas do seu convívio? Claro, pessoas que têm estrutura emocional e espiritual para poder te ajudar. Não é para você sair espalhando aos quatro ventos, tem que ter sabedoria nisso também. Mas para a sua liderança, você já chegou e abriu o coração?
cristãos maduros que vão poder te auxiliar. Você já chegou a abrir o coração? Porque é diferente, né? A gente confessa para Cristo, mas tem uma pessoa que está na sua mão ali, te acompanhando, faz toda a diferença, né? Você começa, no bom sentido, a dar satisfações para a pessoa da sua caminhada. Sim. Quer dizer, se eu pecar, eu vou ter que chegar diante de Deus para me arrepender e vou ter que confessar para essa pessoa também. Exatamente. Isso também ajuda, né? Sim. Você ter cristãos maduros te acompanhando. É o primeiro passo que a pessoa ela demonstra que ela não quer mais, que ela se arrepende, que ela, sabe, é a confissão. Por isso a importância. E fazendo uma comparação, você vai entender, e o pessoal de casa também, eu vi uma vez um personal trainer, ele falando que vá para academia e poste uma foto. Tem gente que põe, né, tá pago, tá feito, tá realizado. Porque ele dizia que aquilo dava uma satisfação para os seguidores dela, para pessoas que estavam acompanhando. Vamos ver se amanhã ela vai de novo. Vamos ver até quanto tempo ela vai conseguir. E isso gera também na pessoa uma cobrança. Eu preciso ir. As pessoas Mas também estão sinceridade, porque só ir pra academia postar foto do tá pago, ou no caso você chegar pro cristão maduro e querer falar um monte de coisa superficial para manter a aparência, também não vai gerar mudança. Esse exemplo é ótimo, ele ilustra muito bem, mas que você entenda que tem que ter sinceridade, tem que fazer o treino. Aqui eu até separei um versículo em 1ª carta de Timóteo, capítulo 5, versículo 24, a Bíblia vai dizer: os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Então, bom é isso, que haja essa confissão aqui nesse tempo, antes do juízo, precedendo o juízo, porque é o momento da oportunidade da pessoa se arrepender, a oportunidade a tempo da pessoa confessar e ela tomar essa decisão de mudança de vida. Isso aí, perfeito. E como eu falava com essa pessoa, você disse, se confessar para uma pessoa, você está pedindo ajuda, você está dando condições de outras pessoas. Você está se humilhando ali. E muitas vezes o pecado, né, ele deixa isso, mas o que vão pensar de mim? Então, quando você se humilha, você sai dessa posição do egoísta, mas vai para a humilhação, no bom sentido, isso é muito bom. Porque aquele que está se humilhando, que está confessando, ele vai alcançar misericórdia. E você vai ter uma ajuda caminhando junto com você. Então, se arrependa enquanto é tempo. Confesse o seu pecado para Deus e também para alguma pessoa que vai poder te ajudar, uma pessoa madura, um cristão maduro que vai caminhar junto contigo. E comece a todos os dias ter essa renovação da mente, como diz em Romanos, que você venha se encher cada vez mais das coisas do Espírito e você não vai mais ter prazer nas coisas da carne. Combinado? Bom, pastor, estamos no finzinho, mas dá aquele recado especial, o endereço ali da igreja, para quem é da região e quer comparecer, como é que ela faz? Nós estamos ali situados na nossa amada Igreja da Graça, do bairro de Laranjeiras, e é bem fácil o acesso. O nome da rua como diz o nome do bairro, Rua das Laranjeiras, número 54, uma das principais do bairro. Você pode chegar de várias maneiras, temos até uma garagem também que você desejar ir de carro. Você também pode ir através do metrô, que fica a cerca de 150 metros ali do metrô Largo do Machado, bem em frente a Lojas Americanas. Nós temos cultos ali segundas, quartas, sextas, domingo, nos horários principais, 9, 14 e 7h30 da noite. Perfeito, pastor, recado dado e muito obrigado, meu amor, por estar conosco aqui hoje, compartilhando da palavra. Foi uma honra te receber, tá bom? E, pessoal, nós ficamos por aqui. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço e até lá. E aí, pessoal, curtiu esse vídeo? Então deixa o seu like, deixa aqui a sua opinião também lá nos comentários. Se inscreve no canal e também ativa o sininho. E se eu posso te dar um conselho, maratona todos os vídeos aqui do canal que você vai amar, vai enriquecer muito também a sua vida. Um beijo!